Que a graça e a paz do nosso Salvador esteja com cada um de vocês. Como foi dito pelo irmão Luciano, hoje se encerra este maravilhoso congresso, o Congresso Profético do Espírito de Profecia. Estivemos durante este final de semana estudando temas essenciais para o povo de Deus, para a igreja remanescente, para a igreja adventista do sétimo dia. E eu quero aproveitar este momento para agradecer algumas pessoas que estiveram envolvidas nesta programação. Primeiro eu quero agradecer a todo o distrito que participaram deste congresso, deste evento. Muito obrigado por vocês durante sexta-noite, sábado pela manhã, sábado à tarde, vocês compareceram. Isso demonstra que vocês anseiam ainda mais conhecer este tema que é essencial, principalmente para o povo de Deus. Eu quero agradecer também o pastor Enoque, o nosso pastor distrital, pelo apoio. Quero agradecer também a liderança, os anciãos, principalmente a pessoa do irmão Luciano, que é o ancião desse departamento. Ele que fez de tudo para que nós conseguíssemos aqui o dinheiro necessário para os brindes, para a ornamentação. Quero agradecer também a sonoplastia por estar comprometida sempre aqui nos fornecer meios para que a palavra de Deus chegue até você. Quero agradecer também o meu pai por me ajudar a organizar esta programação. Eu quero agradecer duas pessoas especiais. Quero agradecer o irmão Antônio e a irmã Raquel. Eles ficaram responsáveis pela parte da ornamentação. E tudo isso aqui, irmãos, tem tudo a ver com aquilo que foi ensinado durante o final de semana. Não sei se vocês perceberam, nós temos aqui um altar feito pelos livros do Grande Conflito. E em cima destes livros está a palavra de Deus. E o que foi ensinado durante esse final de semana? Que os livros da irmã White não é uma segunda Bíblia. Os adventistas nunca ensinaram que os livros da irmã White é uma segunda Bíblia. Mas como ela disse, é a luz menor que tem por objetivo de apontar para a luz maior, que é a palavra de Deus. Então quero agradecer aí o irmão Antônio e a irmã Raquel pela ornamentação. E agradecer o quarteto Ola, o ministério, melhor dizendo, por essas lindas mensagens. Que Deus abençoe o ministério de vocês. Amém. E nós tivemos temas fundamentais para o nosso conhecimento acerca do dom profético. Na sexta-feira, o pastor Ribamar tratou o tema o dom de profecia na Bíblia e na história do cristianismo. Ou seja, o pastor Ribamar provou que o dom de profecia está presente nas páginas das Escrituras, mas também durante a história do cristianismo, a igreja sempre teve em mente que haveria necessidade de Deus levantar um profeta. No sábado pela manhã, tivemos a participação do pastor Marcos Alvim. Ele trabalhou o tema o dom de profecia na pessoa de Ellen White. Isso nos leva a entender que a igreja precisa ter um conhecimento acerca da história dessa mulher, porque a igreja adventista considera Ellen White e não Joseph Smith como profeta, porque Ellen White, ela é vista pela igreja como a profeta de Deus nesses últimos dias. Então o pastor Marcos ficou responsável por tratar sobre isso pela parte da tarde. O pastor Josafá ficou responsável por tratar sobre a importância do adventista do sétimo dia saber interpretar os escritos da serva do Senhor. Porque muitas vezes, quando muitas pessoas leem o espírito de profecia,
se elas não souberem interpretar de acordo com a cultura da época, de acordo com o contexto em que aquela citação se encontra, de acordo com aquela palavra que ela utiliza, você pode levar o povo a descrer nas verdadeiras doutrinas. Então nós devemos ter um cuidado em saber interpretar os escritos da irmã White. E nesta noite, este servo fica responsável por tratar o tema: a importância da profecia na igreja remanescente. Eu quero concluir este final de semana, levá-los a entender por que é importante o profeta, os escritos do profeta se fazerem presente na igreja remanescente, na igreja que aguarda o breve retorno de Jesus. Por que é importante que haja profecia dentro da igreja? A Bíblia nos dá a resposta. Eu quero convidá-los a se colocarem de pé em honra à palavra do Senhor. E você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, abra, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 29. Provérbios, capítulo 29. Eu quero meditar com vocês apenas no versículo 18. Provérbios, capítulo 29, versículo de número 18. Nós vamos entender porque é importante que haja profecia na igreja remanescente. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei. Vamos ler novamente este texto e preste bastante atenção. Não havendo o que, irmãos? Qual é o resultado do povo de Deus? Ele irá se corromper. Em outras palavras, se o povo de Deus não se importar com a profecia e nem com o profeta, ele está dando passos para a apostasia. Eu quero pedir para que os irmãos que compõem a plataforma possam se retirar e aos demais podem tomar vossos assentos. Este é um texto bastante conhecido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é um dos textos utilizados para mostrar que há necessidade do dom profético se manifestar nos últimos dias. Eu procurei analisar esse texto, meus amados irmãos, em 3 traduções. E quando você analisa este texto nestas 3 traduções, amplia ainda mais o nosso conhecimento e nos alerta a importância do povo de Deus dar ao profeta e principalmente a profecia. Na NVI 2023 está escrito o seguinte: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Já na nova tradução na linguagem de hoje, vai nos dizer o seguinte: um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Mas o que me chamou a atenção foi como a nova versão transformadora traz esse texto. Provérbios 29, 18. O povo que não aceita a orientação divina, o povo que se recusa
ouvir a orientação que vem dos lábios do profeta, ele se corrompe. Então, qual é o principal papel do profeta de Deus? E principalmente da profecia? É levar o povo de Deus a ter a consciência do seu real estado diante do Deus verdadeiro. Pois não havendo profeta, haverá o quê? Bagunça. Não haverá ordem, não haverá progresso. Então você entende a necessidade de se tratar destes temas na igreja remanescente? Eu quero sair aqui um pouco da revelação especial e ir para a filosofia. E quando você vai para a filosofia, você se depara com o pensamento de Sócrates. Sócrates vai nos dizer o seguinte: a sabedoria começa na reflexão. Ou seja, se você quer ser sábio, você precisa refletir. Se você quer alcançar esta virtude, a sabedoria plena, você precisa refletir. E isso é interessante porque nós vivemos em uma geração que não gosta de refletir, não gosta de pensar. Por quê? Porque pensar muitas vezes dói. Pensar leva você a questionar os seus pensamentos, as suas ideologias. E quando você sai da filosofia e vem agora para a revelação especial, que é a palavra de Deus, nós podemos entender que o sábio Salomão, ele vai identificar o motivo pelo qual muitos dos adventistas do sétimo dia se encontram em apostasia. Porque há muitos dentre nós que louvam a Deus, que participam da ceia do Senhor e que até pregam a palavra, mas não sabem que estão em apostasia. Por quê? O sábio Salomão identifica o motivo pelo qual muitos estão dando passos largos para a apostasia. Por quê? Porque muitos têm negligenciado a profecia ou a revelação divina. Ou seja, irmãos, se não houver um profeta, se não houver uma pessoa levantada por Deus com um dom profético, se não houver profeta, se não houver profecia, o que nós podemos esperar do povo de Deus? Apostasia. É por isso que vemos o dom de profecia se manifestar em toda a Escritura. Porque sem profecia o povo se corrompe. Irmãos, quando estudamos a história, toda vez em que não havia profeta, o povo se corrompia. Você que está com a sua Bíblia aberta, vá para Malaquias capítulo 4. Livro do profeta Malaquias, capítulo 4. É o último livro do Antigo Testamento. Livro do profeta Malaquias, capítulo 4. Livro do profeta Malaquias, capítulo 4. Irmãos, você encontrou? Após o capítulo 4, que é o último capítulo do livro de Malaquias, existe um outro livro do Antigo Testamento após Malaquias?
Logo na sua Bíblia vai estar escrito Novo Testamento e uma página em branco. E aí, quando você avança, você vai se deparar com o Evangelho de Mateus. Irmãos, o último livro a ser escrito no cânon foi o livro de Esdras. Melhor dizendo, foi o livro de 2 Crônicas, que talvez teria sido escrito por Esdras. Mas o último profeta levantado por Deus para trazer uma mensagem de repreensão ao povo foi o profeta Malaquias. E após a morte do profeta Malaquias, até o surgimento de João Batista, se passaram 400 anos em que Deus não se comunicava por meio de profetas. Entre a morte de Malaquias e o surgimento de João, há um intervalo de tempo, 400 anos em que Deus não se comunicava com o povo por meio de profetas. E durante esses 400 anos, o povo de Israel se apostatou e acabou entrando no corpo doutrinário dos judeus, doutrinas que não estavam contidas na palavra de Deus, doutrinas contrárias à palavra de Deus. Quantos conhecem acerca dos livros apócrifos? Eu creio que uma boa parte, um número bem menor. Os livros apócrifos, ou livros não inspirados, surgiram neste período em que Deus não se comunicava com o povo de Israel. Nós, protestantes, chamamos de livros apócrifos. Os católicos chamam estes livros de deuterocanônicos. E note como os livros apócrifos já nos dão uma ideia de que não havia profeta neste período. Note, no livro de 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27, é um livro apócrifo que surgiu neste período de 400 anos. Este livro reconhece que não havia profeta. Veja o que esse livro diz: foi esta grande tribulação para Israel, qual não tinha havido desde o dia em que não mais aparecera um profeta no meio deles. Preciso abrir um parêntese. Volta para mim, juiz, por favor. Quando nós tratamos acerca dos livros apócrifos, há muitas pessoas que me fazem uma pergunta: Gabriel, um cristão, um adventista do sétimo dia, ele pode ler esses livros apócrifos ou não inspirados? A minha resposta é sim. Eu, lá na minha estante, no meu quarto, eu tenho 3 volumes, 3 livros que trazem uma variedade de livros apócrifos. E no meu tablet eu tenho aqui a tradução de Jerusalém, onde trazem os livros deuterocanônicos: Macabeus, Judite, Tobias, outros livros. Os livros apócrifos, eles são importantes para termos o conhecimento do contexto da época. Não são livros inspirados, mas é bom para você ter um conhecimento histórico. Aí você pode dizer: mas Gabriel, isso não é contrário àquilo que a reforma protestante ensinou? Não. Lutero nunca foi contra os livros apócrifos. Lutero, quando ele traduziu a sua Bíblia das línguas originais, hebraico e grego, para o alemão, ele também traduziu os livros apócrifos. Só o que ele deixava claro é que os livros apócrifos
não estão no mesmo pé de igualdade da palavra de Deus. Mas você pode ter um conhecimento histórico através desses livros. E eu trouxe aqui, irmãos, 3 exemplos. E através desses 3 exemplos nós encontramos o povo de Israel se corrompendo doutrinariamente. No livro de Tobias, é um livro apócrifo, no capítulo 6, versículo 4, 5 e no versículo 8, nesse livro, traz um relato aonde um anjo vai ensinar Tobias, que naquele contexto era um judeu piedoso, algo que nós podemos atrelar à feitiçaria. Note o que diz esse texto. E o anjo lhe disse a Tobias: agarra o peixe e segura o fio. Tobias dominou o peixe e o arrastou para a terra. E o anjo acrescentou: abre o peixe, tira-lhe o fel, o coração e o fígado, e guarda-os, joga fora os intestinos, pois o fel, o coração e o fígado são remédios úteis. Respondeu ele, o anjo: se queima o coração ou o fígado do peixe diante de um homem ou de uma mulher, atormentados por um demônio ou por um espírito mau, a fumaça afugenta todo o mal e o faz desaparecer para sempre. Ou seja, este anjo ensina a Tobias que para ele livrar um judeu de demônios, o que ele precisava fazer? Arrancar do peixe o fígado e o coração, queimá-lo diante dessa pessoa e a fumaça iria expelir os demônios. A Bíblia apoia esse ensino, sim ou não? Não. Obviamente que não. O que a Bíblia diz? Que só há 2 formas de você expulsar um demônio: oração e jejum. Mas note, irmãos, como o povo de Israel estava se corrompendo doutrinariamente. Nesse livro Sabedoria, no capítulo 8, versículos 19 a 20, este livro vai ensinar a existência de almas e um ensinamento equivalente à reencarnação. Note o que este livro diz: eu era um jovem de boas qualidades, coubera-me por sorte uma boa alma, ou antes, sendo bom, entrara no corpo sem mancha. A Bíblia apoia a existência de almas. A Bíblia diz que nós somos alma, nós não temos uma alma. E a Bíblia desaprova qualquer ideia de reencarnação. Mas note como o povo estava se corrompendo doutrinariamente. Por quê? Porque durante esses 400 anos, Deus não havia se comunicado com profetas, por meio de profetas. Último exemplo, no livro apócrifo chamado Eclesiástico, capítulo 3, versículo 20, vai dar um ensinamento que muitos católicos utilizam. Ou seja, se você der esmolas, seu pecado será purificado. Eclesiástico capítulo 3, versículo 20, é eclesiástico, não é eclesiástico. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 30, esse livro diz: a água apaga a chama, a esmola expia. A Bíblia ensina isso? Mas note como o povo de Deus estava se corrompendo. Por quê? Porque aonde não há profecia, aonde não há profeta, o que acontece com o povo, irmãos? Se corrompe. E enquanto a religião judaica estava se corrompendo por conta das falsas doutrinas, em Israel, em Jerusalém, estava havendo uma guerra cultural. E aí, precisamos voltar para os livros apócrifos, porque eles nos dão esses detalhes.
de como havia uma guerra cultural ali no meio dos israelitas, no meio dos judeus. Vocês sabem muito bem que Israel, eles foram levados cativos para a Babilônia. 70 anos eles permaneceram. Após os 70 anos, eles voltam para Jerusalém. Quando eles voltam para Jerusalém, o Império Babilônico já havia passado. Era o período dos Medos e Persas. E logo após o reinado dos Medos e Persas, veio qual reino? Você que estuda o livro de Daniel, qual é o reino que vem após os Medos e os Persas? A Grécia, por meio de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande vai conquistando todo o Oriente. E Alexandre o Grande havia estudado muito com um filósofo chamado Aristóteles. E Aristóteles ensinava, se não me falha a memória, era Aristóteles. Ele ensinava que só havia uma forma de você ganhar o povo para si. Era por meio da educação. Alexandre o Grande, ele vai agora expandir para o império, para os povos que estavam sendo conquistados, a cultura grega. E como essa cultura grega era passada? Por meio da educação. É interessante que neste texto nos diz algo muito interessante desta época. Diz o seguinte: a sofisticada cultura grega requeria uma colonização altamente desenvolvida e uma vida de cidade. As cidades e estados eram o único conceito social da cultura grega madura, mas não era uma cidade com paredes e fortificações. Aqui está falando de Israel. Estavam mais interessados na utilidade da cidade para promover a cultura grega. Israel não tinha muitas qualidades deste tempo. Não tinham cidades fortificadas, não tinham pessoas gabaritadas como Sócrates, Platão, Aristóteles. Eram pessoas simples, de cultura muito baixa. Então, só que eles viam nesta região onde Jerusalém permanecia uma coisa em que eles poderiam se favorecer. E note a parte onde eu grifei. Os reis gregos foram conhecidos por estabelecer grandes cidades, colonizar e mesclar culturas sob que princípios? Princípios gregos. Ou seja, eles perceberam que você não vai conseguir o apoio por meio das armas, mas por meio da educação você pode aderir muitos para o seu lado. Neste livro aqui, usos e costumes dos tempos bíblicos, trazendo um pouco aí do conflito cultural que os israelitas sofreram neste contexto. Esse livro diz o seguinte: não demorou muito para que os exilados, ou seja, os judeus, os israelitas que retornaram, se deixassem influenciar pelo pensamento e cultura grega, sob o governo alternativo de seu país pelos Seleucidas na Síria e os egípcios, que eram os Ptolomeus. As famílias ricas e sacerdotais aceitaram, ou seja, note bem, as famílias ricas e sacerdotais judeus aceitaram a cultura grega, usando o idioma e a literatura grega, e até permitindo jogos gregos em Jerusalém. Irmãos, isso aqui criou uma grande confusão no meio do povo, porque houveram no meio do povo dois grupos: liberais e os conservadores. Os liberais diziam: não tem problema a gente unir a nossa religião com a religião deles. Vamos mesclar.
Já uma outra classe de judeus diz o seguinte: não, nós precisamos ser fiéis com aquilo que a Bíblia nos ensina, com aquilo que os profetas nos ensinam. Só que o grupo dos liberais tinha mais poder. E eles acabaram permitindo jogos gregos em Jerusalém. E é daí que surgem as Olimpíadas. As Olimpíadas vêm da cultura grega. E eu não sei se você sabia, os gregos tinham o costume de competir nus, pelados. Irmãos, qual era a marca que identificava um homem judeu? O que era que um judeu fazia no 8º dia do seu nascimento? A circuncisão. E a circuncisão era algo chocante para a cultura grega. Só que muitos judeus teriam participado dos jogos. Só que tu imagine os judeus, aqueles jovens todos pelados, e a marca da circuncisão. Era algo terrível, era algo chocante. E o que eles fizeram, irmãos? Vamos abrir uma exceção. Para os judeus que vão competir nestes jogos, eles não precisam se circuncidar. Eles não precisam fazer parte da aliança de Abraão. Por que isso ocorreu? Porque sem profecia, da mesma forma que os gregos, eles, os judeus, o povo da aliança, o povo que tinha a bênção do Deus de Israel, eles rejeitaram as crenças tradicionais em anjos, na ressurreição e na providência de Deus, e se tornaram conhecidos como helenistas. Muitos judeus começaram a questionar: não, esse negócio de anjos, isso é balela. Esse negócio de ressurreição, não, isso é mentira. Porque já nos escritos dos filósofos gregos, isso não cabe, isso é ultrapassado. E aí surgem dois grupos de pessoas: os conservadores e os liberais. Os conservadores, conhecidos como fariseus, e os liberais, saduceus. É daí que surgem esses grupos. É daí que Cristo vai combater. Porque os fariseus, além deles conservarem a doutrina nas Escrituras, eles começaram a colocar um bando de regras que não tinha nada a ver com aquilo que Deus havia pedido. E Jesus vai criticar também os saduceus. Por quê? Porque eles negociaram a doutrina. Por que tudo isso ocorre, irmãos? Porque sem profecia, o povo se corrompe. O mundanismo e as falsas doutrinas destruíram o povo de Deus no passado. E não é à toa que Satanás tem feito de tudo para destruir e aniquilar o espírito de profecia na igreja adventista do sétimo dia. Assim como foi no passado, está se repetindo em nossos dias. Se você fizer uma pesquisa rápida no seu smartphone, você vai se deparar com sites que tentam denegrir o ministério de Ellen White. Se você for para o YouTube, você vai encontrar vídeos que tentam denegrir a pessoa de Ellen White, o dom profético manifestado na vida dessa mulher. E aqui tem alguns exemplos, irmãos. Temos o CACP Vídeos, que é um canal que é o inimigo ferrenho da igreja adventista. É um canal que faz de tudo para denegrir esta igreja. O CACP. Temos outro canal para que possamos. E este canal, pasme, é de um ex-adventista
e que critica ferozmente o espírito de profecia. Eu já assisti alguns vídeos, seja do CACP, seja do Para Que Possamos, e você percebe nitidamente como Satanás está usando esses homens para destruir o espírito de profecia. Outro exemplo, nesse canal aqui, esse canal aqui colocou no título desse vídeo: Falsa Profetisa Ellen White. Página 3,9 milhões de visualizações. Um outro vídeo está aqui embaixo: o poder adventista das trevas, o espírito das trevas de Ellen White. Como disse o sábio Salomão, nada é novo debaixo do sol. E eu sei, irmãos, que há muitos aqui que vão evitar o máximo de ter contato com esse tipo de conteúdo. Só que Satanás, ele gosta de trabalhar com os extremos. Enquanto ele não leva um grupo para esse lado, ele vai levar o grupo para outro. Enquanto muitos adventistas evitam de ver estes vídeos, de entrar em contato com este tipo de conteúdo, o que Satanás tem feito com esses adventistas? Tem levado eles para a distração. Há muitos que creem no dom profético, e que este dom profético foi manifestado na vida dessa mulher, mas não leem os escritos dela, não leem os escritos de Ellen White. Por quê, irmãos? Por conta da distração. Nós temos exemplos, nós temos as redes sociais. É algum pecado cristão usar Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp? Obviamente que não. Mas Satanás tem utilizado esses meios para que um adventista passe mais tempo nisso daqui do que lendo os escritos da serva do Senhor. Há muitos que passam mais de 2 horas na frente de uma tela, seja no cinema ou seja na sua casa, mas não conseguem passar 1 hora lendo os escritos da serva do Senhor. Há muitos adventistas, há muitos jovens que preferem estarem em festas e nem veem o tempo passar, mas não conseguem dedicar 2 horas para ler os escritos da serva do Senhor. Há muitos homens que passam 90 minutos na frente de uma televisão assistindo futebol, mas não conseguem ficar 1 hora lendo os escritos da serva do Senhor. Enquanto Satanás não leva um adventista para um lado, ele leva para o outro. E o que isso tem gerado dentro do povo de Deus, irmãos? Perda de identidade. Perda da identidade. Ao ponto que há muitos adventistas que têm vergonha de Ellen White. Quando alguém chega para você e diz: "Que foi Ellen White?", qual é a tua resposta? Muitos utilizam esses tipos de terminologia para se referir a ela. Não, Ellen White foi uma escritora norte-americana. Na realidade, Ellen White é uma grande educadora cristã. Escute uma coisa, irmãos. Ellen White é mais do que uma escritora norte-americana. Ellen White é mais do que uma grande educadora cristã. Ellen White é a profetisa levantada por Deus para estes últimos dias. Não tenha vergonha de dizer isso. Quando te perguntarem quem é Ellen White, seja um evangélico, seja um católico ou até um ímpio, diga: Ellen White é a profetisa levantada por Deus para esses últimos dias.
Não tenha vergonha. Eu tenho muitas experiências com pessoas que nem adventistas são, mas que reconhecem o ministério dessa mulher. Na Proativa eu tive a oportunidade, eu já contei várias vezes esse testemunho, de ler uma parte dos escritos de Ellen White para mais de 30 alunos. Por quê? Porque a professora me viu com o livro Mensagens aos Jovens. Aí ela disse: quem é a autora desse livro? Eu disse: Ellen White. É a profetisa dos adventistas? Sim. Eu amo estes livros. Eu amo esta mulher. Esta mulher me deu, palavras da minha professora, esta mulher me deu uma compreensão acerca de quem é Jesus. E eu quero que você, no final da aula, isso foi na Proativa, no final da aula, eu quero que você escolha um parágrafo e leia para esses 30 jovens aqui. Logo na introdução eu disse: a professora me deu o privilégio de ler um livro que impactou muito a minha juventude. Este livro foi escrito por Ellen White, que é a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, levantada por Deus para esses últimos dias. E todos permaneceram em silêncio. Não tenha vergonha da sua identidade. Irmãos, quando eu estudo acerca do espírito de profecia, eu encontro dois grandes objetivos pelos quais houve a necessidade de se manifestar no tempo do fim. Eu encontro dois grandes objetivos do dom profético se manifestar no tempo do fim. O primeiro objetivo de Deus ter levantado esta mulher é para tirar o povo das trevas da ignorância. Porque, irmãos, sem profeta, sem profecia, o povo se corrompe. E nos tempos de Ellen White, o cristianismo já havia se afastado em muito das doutrinas da palavra de Deus. E Deus levantou esta mulher, não para ser uma segunda Bíblia, mas para levar o mundo de volta à Bíblia. O segundo objetivo de Deus ter levantado esta mulher no tempo do fim é para que os adventistas sejam indesculpáveis diante de Deus. Eu faço uma pergunta: um adventista tem desculpa? Ele pode apresentar alguma desculpa diante de Deus? Há muitas pessoas que querem ter um conhecimento profundo acerca da Bíblia e acerca do Evangelho. Sentem até o desejo, só que não leem o livro Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejar de Todas as Nações. Patriarcas e Profetas é um comentário bíblico do Antigo Testamento. Tanto Patriarcas e Profetas quanto Profetas e Reis é um comentário bíblico acerca do Antigo Testamento. O Desejar de Todas as Nações é um comentário bíblico dos 4 Evangelhos. Muitos querem ter um conhecimento acerca da Igreja Apostólica, mas não querem ler o livro Atos dos Apóstolos, que está a história ali dos apóstolos e vários comentários acerca das epístolas do apóstolo Paulo. Muitos querem ter um conhecimento acerca do tempo do fim, acerca das profecias, mas não querem ler o livro O Grande Conflito. Coloca para mim, por favor. Pode avançar. Não querem ler o livro O Grande Conflito. Como você quer ter poder se você ignora os escritos da serva do Senhor? Muitos querem ter um conhecimento
acerca das parábolas de Jesus, mas não leia o livro Parábolas de Jesus. O maior discurso de Cristo, o caminho a Cristo, que fala acerca da justificação pela fé, salvação, santificação, como ter uma vida santificada, fé e obras, como isto estão correlacionados e não são antagônicos. Muitos querem ter conhecimento acerca da educação, mas não querem ler os livros acerca da educação. Conselhos aos professores, pais e estudantes, fundamentos da educação cristã. Muitos adventistas querem conhecer a juventude da sua igreja, mas não querem ler os livros Mente, Caráter e Personalidade 1 e 2, Mensagens aos Jovens e o livro Só para Jovens. Muitos querem conhecer acerca do namoro, do casamento e como eu devo educar os meus filhos, mas muitas vezes não querem ler cartas a jovens namorados, conduta sexual, o lar adventista, fundamentos do lar cristão, orientação da criança. Ser mãe, o que é? E por que nós temos famílias disfuncionais dentro da igreja? Porque ignoram a voz profética. Muitos querem fazer parte da membresia, mas não querem ler os livros Testemunhos para a Igreja, Mensagens Escolhidas, Testemunhos Seletos, Conselhos para a Igreja, Reavivamento Verdadeiro. Muitos querem ter ministérios dentro da igreja, cargos da igreja, mas não querem ler beneficência social, música, conselhos sobre a escola sabatina, evangelismo, serviço cristão, conselhos sobre mordomia. Muitos querem entender as profecias, mas não querem ler os livros, eventos finais, visões do céu, a história da redenção, primeiros escritos, a igreja remanescente. Muitos querem ter boa saúde, mas não leem os livros, conselhos sobre o regime alimentar, a ciência do bom viver, conselhos sobre saúde, medicina e salvação, conselhos sobre a obra médica e missionária. Muitos chegam desta fase aqui, e muitos não sabem que a serva do Senhor escreveu este livro aqui. Conselho aos idosos. Irmãos, durante esse final de semana foi feita uma pesquisa. Essa pesquisa foi feita com 84 pessoas neste final de semana. E havia algumas perguntas principais. A primeira pergunta era: você crê no dom profético? As 84 pessoas que responderam essa pesquisa profética confirmaram que sim. 84 pessoas que foram entrevistadas creem no dom profético. Já na segunda pergunta, já leu algum livro de Ellen White? Dessas 84 pessoas, destes adventistas, 71 disseram que sim, e 14 disseram que não, que nunca leram um livro do Espírito de Profecia. Outra pergunta: você já leu toda a série Conflito? Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejados das Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. E isso aqui me assusta, irmãos. 19 das 84 pessoas disseram que sim, já leram toda a série Conflito. Só que 65 nunca leram a série completa. Leu ou está lendo algum livro de Ellen White este ano? 52 pessoas disseram que sim, e 32 pessoas disseram que não. E a última pergunta: você crê que o dom de profecia foi manifestado
na vida de Ellen White, das 84 pessoas, 81 disseram que sim. 2 pessoas disseram que não creem que o dom profético foi manifestado na vida dessa mulher. E 8 pessoas disseram que ainda têm dúvidas acerca de se o dom profético foi manifestado na vida dela, sim ou não. Irmãos, eu não estou aqui para criticá-los. O que eu estou aqui, o meu papel aqui é conscientizá-los da importância de se estudar sobre o espírito de profecia. Por que, Gabriel? É importante estudarmos o espírito de profecia. Há uma advertência. E eu peço o máximo da sua atenção. Por favor. O que vai acontecer com aqueles que rejeitam os livros da irmã White? Veja o que a serva do Senhor nos diz. Uma coisa é certa: os adventistas do 7º dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. E aí ela cita Provérbios 29, 18. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do remanescente, do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. O inimigo tem enviado seus magistrais esforços para abalar a fé de nosso próprio povo nos testemunhos. Isto é, exatamente como Satanás tensionava que fosse. E os que têm preparado o caminho para o povo não dar a atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, vão surgir uma torrente de erros de toda espécie. Aqueles que não ensinam o espírito de profecia, aqueles que desprezam o espírito de profecia e levam outros a desprezar o ministério de Ellen White, os livros dela surgirão com uma torrente de erros em toda espécie. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo, no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição, depois as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas, então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos dos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão por aí. E ele redobra os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. Eu não sei se vocês perceberam, no momento em que você fez a pesquisa, o nome de Ellen White estava escrito de forma correta ou de uma forma incorreta? Porque não se escreve com H, é apenas o E. Isso foi de uma forma proposital, sabe por quê? Porque muitas vezes predomina em nós o espírito farisaico. Jesus disse o seguinte acerca dos fariseus: vocês adoram adornar os túmulos dos profetas, mas vocês são filhos daqueles que desprezaram os profetas e mataram os profetas. Os fariseus nos tempos de Cristo tinham todo o cuidado de escrever o nome do profeta da forma correta, de ornamentar os túmulos dos profetas, mas eles desprezaram aquele a quem os profetas apontaram. E eles foram os responsáveis por matar muitos destes profetas.
O maior perigo do povo de Deus é honrar tanto um profeta e desprezar os ensinamentos do profeta. O povo que não aceita a orientação divina se corrompe. E o Espírito do Senhor faz um apelo para os adventistas do sétimo dia. Qual é o apelo, galera? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E prosperareis. Reforçando, Ellen White não é uma segunda Bíblia. Ellen White é uma luz menor que aponta para a luz maior. E se você despreza a luz menor, você desprezará a luz maior. Talvez muitos questionem ou questionaram Gabriel. Durante esse final de semana, as mensagens eram longas. Na sexta-feira, foi 1h10 de mensagem. No sábado pela manhã, quase 58 minutos de mensagem. Sábado à tarde, mais de 1 hora de mensagem. Eu não sei quantas horas está sendo esse sermão. Mas isso aqui, irmãos, é só para você ter uma ideia. Que estes assuntos não podem serem abordados de uma forma superficial. E por muitas vezes esses assuntos serem abordados de formas superficiais, o povo tem se corrompido. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e vocês prosperarão. A palavra de Deus nunca passará. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus contidas na Bíblia e nos livros da irmã White jamais passarão. E o meu apelo nesta noite, em nome de Jesus, leia os escritos da serva do Senhor. E por que eu estou apelando, irmãos? Porque hoje encerra-se o meu ministério. Hoje é o último programa voltado para o Espírito de Profecia. É a minha última mensagem acerca do Espírito de Profecia. Eu não sei se amanhã eu serei ainda o diretor desse ministério. Ou no ano que vem, melhor dizendo, não sei se eu serei o diretor desse ministério. Mas uma coisa eu posso dizer a vocês. Que o sangue dos adventistas que fazem parte desta igreja, que fazem parte do distrito de Ananindeua, não caíram sobre mim. Porque eu fiz de tudo para que vocês tivessem um conhecimento pleno acerca do Espírito de Profecia. Se alguém se apostatar, nunca poderá chegar diante de Deus e dizer o seguinte: eu me apostatei porque o ministério do dom de profecia, o ministério do Espírito de Profecia não fez nada por mim. Fez. A pergunta é: você valorizou? Neste momento o quarteto irá louvar o nome do Senhor. E esta música enfatiza de que as palavras de Deus permanecem para sempre. E só uma única forma deste povo permanecer de pé, mesmo diante da sacudidura, mesmo diante da perseguição, mesmo diante dos ataques vis de Satanás, é se atentarem para a voz profética, tanto para a luz menor quanto para a luz maior. E o meu apelo é: se o Espírito de Deus falou no seu coração, eu gostaria que você, se você aceita estudar os livros da serva do Senhor,
eu gostaria que você se colocasse de pé. E mais, não pense em colocar de pé. O irmão estará entregando para cada um, né, irmão? O livro do Espírito de Profecia, né, irmão? Se você quer fazer um compromisso com Deus de ler, ainda neste ano, começar amanhã, ler os 5 livros do Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejar de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. Fazer essa série bíblica, porque, irmãos, um adventista do sétimo dia que não leu esses 5 livros, ele não tem uma cosmovisão correta acerca do Grande Conflito. Enquanto o quarteto estiver louvando a Deus, se você quer fazer este compromisso, eu quero que você venha aqui à frente. Se hoje vocês ouviram a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Ouça que o Espírito de Deus falará a vocês por meio do Senhor.
chegaram comigo e disseram: poxa, Gabriel, como eu gostaria que esse evento fosse feito na minha igreja. Será, irmãos, que nós estamos valorizando aquilo que Deus deixou para nós? Como eu disse, eu não sei se amanhã eu estarei vivo, eu não sei se ano que vem eu permanecerei nesse ministério, mas uma coisa eu tenho em mente, que eu fiz de tudo para que a igreja tivesse um conhecimento acerca do dom profético manifestado na vida dessa mulher. Agora é com você. Irmãos, precisamos valorizar, porque como está escrito bem aqui, eu deixei aberto, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A luz menor está apontando para a luz maior. Todo adventista do sétimo dia reconhece que este livro aqui nos leva de volta para a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé, doutrina e prática. E veja como Deus ele é maravilhoso conosco. O irmão Luciano, vem aqui. O irmão Luciano ele é o ancião deste ministério. E ele está também preocupado com a sua membresia, com os irmãos desta igreja. E ele agora, irmão, o Senhor trouxe alguns livros do Espírito de Profecia. E ele quer presentear aqueles que não têm, terão a oportunidade de ler o livro da serva do Senhor. Então não há desculpa. Vai ser doado agora ou só no final, irmãos? Eu vou fazer a oração e logo após o irmão estará dando estes livros. Se você ouviu a voz do Senhor, você não irá endurecer o seu coração. Pai Celestial, até aqui eu fiz a minha parte, Senhor, como líder deste ministério. Agora, Senhor, é com eles. Senhor, procurei trazer pessoas gabaritadas, pessoas que dedicaram o tempo da sua vida para estudar a Bíblia, os escritos da serva do Senhor, e nos trouxeram, Senhor, lições fundamentais para a igreja, para esta igreja. Agora é com eles, Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, eu estou isento do sangue de cada pessoa que participou deste congresso profético. Que o Teu Espírito possa nos conduzir, Senhor, em toda a verdade. E que possamos, Senhor Deus, nos preparar para a Tua breve volta. Porque estes livros nos ensinam acerca das Escrituras. E a Tua Escritura nos aponta para Jesus, o Teu único Filho, aquele que morreu na cruz, que no terceiro dia ressuscitou e um dia voltará para nos buscar. Esteja com cada um, Senhor, eu te peço. Esteja comigo, porque também eu necessito, Senhor, muito estudar o Espírito de Profecia, assim também como estes irmãos. Eu quero encerrar, Senhor, este congresso e também, Senhor, a minha atuação neste ministério com chave de ouro, abençoando esta congregação com as seguintes palavras: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém.